Eu sou Priscila Mulin, musicoterapeuta existencial, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a proposta do Intervenção Musicoterapêutica em Provocações Existenciais. Sim, intervenção com S no final, não com C cedilha. Aparece diferente da palavra tradicional, escrita no dicionário, é um atrevimento poético, onde a gente articula o inter, que a gente está pensando no entre, na relação entre as pessoas, o vem, com essa ideia de um chamado para que a gente possa se aproximar dessas práticas de cuidado, da musicoterapia, de temas que a gente vai falar no nosso encontro, e o são, com S alto, que remete à ideia de saúde, de sanidade, e também do verbo ser no coletivo, né, são. E é uma brincadeira para se contrapor um pouco às práticas mais tradicionais de clínica, não no sentido de recusá-las, mas como para oferecer um outro modo de pensar, um modo que vai pensar muito mais a ecologia das relações, os relacionamentos, vai pensar muito mais o ser humano numa ecologia relacional. É uma proposta que articula o campo da musicoterapia, especialmente as perspectivas ecológicas, existenciais de bem-estar, ao campo da filosofia, as perspectivas fenomenológicas existenciais e também as canções. São temas que eu venho navegando ao longo dos anos, aproximando-os sempre, e agora a proposta é criar um grupo de estudos contínuo, que começa agora em março, e a gente seguir em encontros quinzenais para que a gente possa estudar diversos autores, diversas experiências de praticar uma musicoterapia que vai se orientar pela relação, que vai se orientar por uma perspectiva mais ecológica, relacional, existencial. Quando a gente pensa nesses tipos de prática, a gente não está pensando necessariamente em um público específico ou um campo de atuação específico, mas a gente está pensando numa maneira de como que consideramos o ser humano. E a gente vai considerar esse ser humano como um ser humano no mundo, em que as relações importam, que há uma interdependência entre as pessoas, os ambientes, as coisas, os mundos culturais, existenciais, e a gente vai pensar isso também quando a gente vai para dentro da clínica, até em uma clínica mais tradicional. É uma proposta de um grupo de estudos e de trocas e de vivências que vai acontecer ao longo desse ano até o início do ano que vem. Aqui uma proposta de a gente pensar uma metodologia diferente, uma metodologia criativa, que eu chamei de roda de bambas, né, em que musicoterapeutas ecológicos, filósofos, pensadores existenciais e cancionistas e sambistas são chamados ao nosso encontro para que a gente possa entrelaçar o pensamento deles ao nosso e que a gente possa pensar práticas de cuidado no cotidiano, cuidados musicais e estéticos no cotidiano, na clínica e na existência. É uma proposta que surge do campo da musicoterapia, nesse sentido, é um convite especialmente para os musicoterapeutas, mas eu acredito que não só. A ideia de pensar a intervenção musicoterapêutica, essa ideia de vir para perto, junto, de colocar junto, é uma maneira de pensar a musicoterapia como uma parte integrante da sociedade que dialoga com outros campos, com outras realidades, com outras camadas. É uma ideia de pensar junto a musicoterapia mesmo, né? Não só uma musicoterapia clínica, que vai ajudar pessoas em condições específicas, mas pensar a musicoterapia como um campo de estudo que vai estudar a experiência musical do ser humano de uma maneira em geral, né? E como que esse estudo desse campo acaba, inclusive, contribuindo para outras áreas, para que a gente possa pensar a relação do ser humano com a música, né? Como essa relação se dá e o que que ela permite, o que que ela possibilita. É isso que está em jogo, a gente pensar muito aqui. A gente vai pensar de uma maneira bastante experiencial, voltando para as próprias experiências dos participantes do grupo, mas também a gente vai trazer para perto da gente uma série de interlocutores que foram selecionados para esse percurso, entre eles sambistas, cancionistas, musicoterapeutas existenciais, pensadores existenciais, filósofos, sociólogos, diversas pessoas que se propuseram a pensar a experiência de cuidado, a experiência
da terapia, a experiência da própria musicoterapia, mas pensar a partir da relação, como que essa relação se dá, como que a música produz saúde na relação. Esse é o nosso principal foco, né? E isso é uma provocação, é uma aposta em pensar a musicoterapia também um pouco mais a partir desse lugar sensível, desse lugar das artes, das humanidades, que é uma possibilidade de fundamentação teórica, que faz parte da história da musicoterapia, do campo da musicoterapia, mas que muitas vezes ela é vista, ela é menos visitada e menos frequentada no mainstreaming do que as perspectivas mais positivistas, comportamentais, neurobiológicas, na neurociência. Não é uma recusa a nenhuma dessas práticas, mas é ampliar as possibilidades de pensamento. Os encontros acontecem aos sábados, quinzenais, aos sábados ímpares, tem duração de um ano, e a ideia é que é um percurso longo, porque é uma proposta contínua de estudos. É uma proposta para que a gente possa estar juntos, articular alguns temas, que foi feita uma curadoria, temas que perpassam dois eixos. Um é a gente pensar a musicoterapia, o campo da musicoterapia, de uma perspectiva um pouco mais teórica mesmo, dialogar com interlocutores, como eles foram firmando essas teorias, pensando essas teorias, ou seja, conhecer aí uma ecologia de teorias, uma possibilidade de pensamento. Então, ele tem um eixo mais teórico, que tem essa ideia de fomentar o campo, fomentar mesmo práticas de musicoterapia, que muitas vezes não estão tão difundidas, mas que são perfeitamente possíveis e desejáveis. E, por outro lado, a gente tem uma perspectiva também bastante experiencial. É um projeto existencial que a gente está chamando as pessoas ali reunidas para que elas possam pensar as suas clínicas, pensar os seus modos de relação com a música, né? Para o musicoterapeuta é um movimento especialmente importante, porque a gente parte sempre de pensar essa dimensão musical e pensar como que eu estou usando essa música, que música é essa que eu estou fazendo, como que eu estou considerando música, como eu estou considerando saúde, mas também é uma proposta para qualquer outra pessoa que queira conhecer o campo da musicoterapia, queira se aprofundar e queira investigar práticas de cuidados musicais, e porque a gente vai compreendendo muito a partir dessa ideia que a clínica, ela é uma continuidade dos modos de pensar os cuidados musicais no cotidiano. Claro que a clínica, ela é um cenário um pouco mais especializado, né, em que há uma formação específica para isso, mas essa formação específica, ela parte exatamente de uma experiência vivida, que é o campo de atuação que vai muitas vezes determinando e orientando os modos desses cuidados musicais.